Oi, amiga, aproveita que é 11h11 e faz um pedido. Pronto? Agora bora pro áudio. Amiga, se você abriu qualquer rede social hoje, seja o TikTok, o Instagram, o Pinterest, você provavelmente se deparou com aquela estética impecável. Alguém de 20 e poucos anos que parece ter a vida completamente resolvida, tudo no lugar, uma rotina matinal impecável, que acorda às 5 da manhã bem disposta, um suco verde perfeito, uma sensação de meditação em uma sala minimalista com luz natural perfeita, não é não? Ou um guarda-roupa onde todas as peças combinam entre si. A sensação imediata que fica na nossa mente e que raramente a gente confessa em voz alta é de que todo mundo recebeu um manual de instrução da vida, menos a gente. Parece que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, tem a certeza de tudo, enquanto a gente está aqui no meio do caminho tentando descobrir como organizar as semanas sem entrar em colapso. Mas deixa eu te contar uma coisa que o feed não mostra. Hoje a gente vive numa era de um mito moderno de que as coisas incríveis acontecem sem esforço, sem suor, sem momentos de puro constrangimento e super fácil. As pessoas têm uma vergonha absurda de mostrar o processo real. Elas escondem o rascunho. Elas têm vergonha de postar que o primeiro vídeo que criaram teve umas 3 visualizações, se teve isso tudo. E que a primeira venda da loja delas demorou meses para acontecer. Ou que o primeiro design que elas criaram na carreira hoje parece um desastre completo. Aqui eu tô me incluindo, viu? A cultura da internet nos ensinou a pular direto para a linha de chegada. A gente compara muito o nosso começo com a fase atual de alguém e não com a fase inicial também dessa pessoa. E a gente não deveria nem comparar o nosso começo com o de outra pessoa porque as circunstâncias são totalmente diferentes. Só que na verdade é que essa fase inicial ela não rende uma foto bonita, nem um vídeo aesthetic, e tudo na vida no começo é vergonhoso mesmo. Pensa comigo, quando foi que a gente decidiu que precisava ser excelente em alguma coisa logo na primeira tentativa? Isso não existe. Por que essa cobrança de já nascer pronta? Se você decide começar a correr hoje, por exemplo, você não espera completar uma maratona de 40 quilômetros logo no primeiro dia. Você sabe que vai sentir dor, sabe que vai ficar sem ar nos primeiros 5 minutos e que provavelmente vai querer desistir na metade do primeiro quarteirão. Mas por algum motivo estranho, quando o assunto é projeto pessoal, uma transição de carreira ou a criação de uma marca, ou até uma rotina nova de hábitos diferentes, a gente se exige uma perfeição imediata. A gente quer que o primeiro post seja genial, que o primeiro layout seja digno de prêmio e que a nossa rotina mude do dia para a noite de forma mágica. O começo de qualquer coisa é meio desajeitado mesmo. É o post que ninguém curte, é o tropeço na hora de falar em público, é a voz que treme, é aquela identidade visual que você vai olhar daqui a um ano e sentir uma pontinha de vergonha alheia. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Sentir esse desconforto é o único caminho possível. Ser amadora é a única forma de um dia você se tornar profissional. E o amadorismo não é um defeito. Ele é um rito de passagem obrigatório, que todo mundo tenta esconder, mas que todo mundo teve que atravessar. Todo mundo teve um começo. Se você olhar para trás, para as pessoas que você admira hoje em qualquer área, seja no design, na moda, na criação de conteúdo ou nos negócios, você vai perceber que elas também tiveram um começo esquisito. A diferença é que elas começaram numa época em que a internet não exigia que tudo parecesse um comercial de perfume francês de alta costura. Elas tiveram o direito de errar em paz, com pouco julgamento. Elas tiveram o direito de testar formatos horríveis, de mudar de ideia 10 vezes e de descobrir a própria voz aos poucos. Hoje a gente se nega esse direito. A gente quer estrear no palco principal antes mesmo de ensaiar nos bastidores. E o resultado disso? Paralisia. A gente consome tanto a perfeição dos outros que o nosso próprio rascunho começa a parecer ofensivo aos nossos olhos. A gente desiste antes mesmo de passar vergonha, sem perceber que a vergonha é na verdade o adubo do crescimento. Bora analisar de perto esse sentimento que nos paralisa tanto? Se você parar para pensar de onde veio esse bloqueio, você vai perceber que o problema real quase nunca é o medo de falhar de forma isolada. O que dói de verdade não é o erro em si, mas sim o medo de falhar em público. É o peso do olhar do outro.
É o receio daquele comecinho da escola, daquele colega de trabalho antigo ou daquele familiar distante ver o que você está tentando construir e pensar: nossa, olha só ela tentando, que brega, que vergonha. A nossa mente é especialista em criar esses cenários catastróficos onde todo mundo está nos julgando e apontando o dedo. Mas aqui vai uma verdade libertadora, daquelas para guardar na cabeceira da cama. As pessoas estão ocupadas demais, pensando nelas mesmas e nas próprias inseguranças, para gastar mais do que 3 segundos pensando no seu projeto. Elas vão olhar ali e daqui a 2 segundos elas nem vão lembrar mais o que você fez. E mais do que isso, as pessoas que realmente perdem tempo julgando ou rindo do começo de alguém são, sem exceção, aquelas que nunca tiveram coragem de tirar a bunda da cadeira e tentar absolutamente nada. Quem está na arena trabalhando duro, errando, acertando, construindo os próprios sonhos, simplesmente não tem tempo, energia ou sequer interesse de rir do que alguém está fazendo. Pelo contrário, quem já passou pelo processo de começar do zero sente uma profunda empatia por quem está dando os primeiros passos desajeitados. O julgamento vem da arquibancada, nunca da arena. Existe um período muito específico na construção de qualquer coisa nova que eu gosto de chamar de o limbo do projeto. É aquela fase intermediária que vem logo depois que a empolgação inicial do primeiro dia passa, mas os resultados reais ainda nem começaram a aparecer no horizonte. É quando você já gravou os primeiros vídeos, já fez os primeiros posts, já montou a estrutura do seu negócio e a resposta que você recebe é o silêncio. Sem curtidas, sem comentários, sem vendas, sem aplausos. É exatamente nessa fase cinzenta que a voz da insegurança da nossa cabeça fica ensurdecedora. Ela começa a sussurrar que nós estamos sendo ridículas, que deveríamos parar antes que mais gente perceba que não deu certo e que estamos passando vergonha de graça para o algoritmo rir da nossa cara. É no limbo do projeto que a maioria das pessoas desiste. E elas não desistem por falta de talento, mas por falta de resistência ao desconforto de parecer amador. O segredo daquelas mulheres que você vê hoje no topo colhendo frutos de projetos incríveis não é que elas nasceram com um dom místico ou que tiveram sorte. O segredo delas é que elas foram teimosas o suficiente para continuar sendo vergonhosas por tempo suficiente. Elas continuaram postando quando ninguém ligava, continuaram fazendo os posts quando ninguém olhava e continuaram insistindo até que o algoritmo, o público ou o mercado finalmente entendessem o seu valor e a sua identidade. A gente precisa aprender a rir do próprio começo. Se você olhar para um trabalho que fez 6 meses atrás e não sentir aquela pontinha de vergonha ou desconforto, isso é um sinal de alerta, significa que você ficou estagnada. Sentir que o seu eu do passado era meio desajeitado é, na verdade, uma prova concreta de que você está evoluindo, aprendendo e subindo de nível. O erro faz parte do layout, a bagunça faz parte do processo. Quando você finalmente aceita e abraça a ideia de que o começo vai ser estranho, um peso gigantesco que você nem sabia que carregava simplesmente desaparece das suas costas. Você para de tentar encenar o script de estilo de vida perfeito que alguma influenciadora rica criou e começa a fazer sua própria curadoria de vida real. Você passa a olhar ao seu redor e a se perguntar o que realmente faz sentido para o meu dia a dia hoje. Que tipo de ambiente eu quero construir dentro da minha realidade atual? Quais são as escolhas estéticas e de rotina que me traz paz de verdade? E não apenas aquelas que ficam bonitas na tela do celular. A filosofia de marcas de lifestyle sempre girou em torno de uma premissa muito simples, mas poderosa. Viver bem é uma escolha de design pessoal. E design não tem a ver com comprar móveis caríssimos ou ter uma vida sem defeitos. Tem a ver com intenção. Tem a ver com como você decide começar seu dia. Com a escolha do pijama que te faz sentir confiante, confortável, mesmo que você vai passar o dia trabalhando em casa no computador. Com a playlist que você escolhe para tocar baixinho de fundo enquanto limpa a cozinha. Ou com os limites firmes que você estabelece para desligar o celular à noite e ler um capítulo de um livro em paz. É sobre transformar as pequenas ações repetitivas do cotidiano em momentos de prazer visual e sensorial. É encontrar poesia numa rotina comum, mesmo que ninguém mais esteja assistindo ou batendo palma. Para de tentar seguir regras tão rígidas que não cabem na sua rotina. Substitua a palavra regra pela palavra ritmo. Qual é o seu ritmo nessa semana? A vida de nenhuma mulher é uma linha reta constante de alta performance. Nós somos cíclicas.
Tem semanas que a nossa mente está borbulhando de ideias criativas e a nossa energia está no topo. A gente quer conquistar o mundo, organizar todas as gavetas, planejar os próximos 10 anos de carreira. Mas também tem semanas, e elas são extremamente normais, em que a nossa maior vitória diária vai ser manter a pia da cozinha limpa, conseguir dormir 8 horas seguidas e manter a mente minimamente sã. Ambas as semanas são absolutamente válidas. O grande erro da nossa geração foi transformar o bem-estar em uma tarefa de produtividade para ser cobrada no final do dia. Se a sua rotina de autocuidado exige que você faça um checklist de 20 tarefas antes de começar a trabalhar, ela não é um momento de paz. Ela é apenas um trabalho que você acumulou para si mesma. A gente precisa parar de performar uma vida perfeita para os outros verem e começar a desenhar nos bastidores uma vida que a gente realmente goste de experimentar quando o celular está bloqueado e guardado na gaveta. Nós passamos tanto tempo da nossa vida correndo exaustas atrás de uma linha de chegada imaginária que o mercado desenhou para nós, que muitas vezes esquecemos de parar e nos perguntar o que significa dar certo para mim. Qual a minha definição pessoal de sucesso? Porque a sociedade vai tentar te convencer de que dar certo é ter milhões de seguidores, faturar cifras astronômicas, ter uma equipe gigante e estar sempre ocupada correndo de uma reunião para outra. Mas se você olhar de perto, muitas vezes o verdadeiro sucesso está no oposto disso. Dar certo pode ser simplesmente a liberdade de acordar um pouco mais tarde em uma quarta-feira sem sentir culpa, poder trabalhar de moletom confortável e meia na sua própria casa, tendo total controle das suas horas de trabalho. Pode ser poder escolher seus clientes a dedo e recusar projetos que não têm a ver com seus valores. Pode ser essencialmente não ter que fingir ser outra pessoa ou performar um personagem perfeito na internet para conseguir pagar as contas no final do mês. Dar certo é ter paz mental e tempo para usufruir da vida que você está construindo. O mercado do trabalho e da internet pertencem a quem tem a coragem de ser real. O público de hoje está cansado do plástico. As pessoas estão saturadas de feeds com grades milimetricamente organizadas, de vídeos com falas robotizadas e de vidas editadas que não mostram nenhuma falha. A gente tem fome de conexão verdadeira. A gente quer o caos organizado, a gente quer aquela risada sutil no meio do vídeo que mostra que nem tudo saiu como planejado. A gente quer ver a vulnerabilidade e a beleza de quem está no meio da jornada, tentando fazer o seu melhor com as ferramentas que tem hoje nas mãos. Se você está aí sentado agora pensando naquele projeto que está engavetado há meses, naquela lojinha online que você quer abrir, naquele canal do YouTube sem aparecer que você quer criar, ou simplesmente em uma mudança de rumo na sua carreira profissional, e o que está te travando é um medo terrível de parecer boba, de falhar ou de começar pequena, vai com medo mesmo, vai com a vergonha de braço dado com você. Permita-se ser amadora hoje. Permita-se fazer um trabalho nota 7 agora, para que com a prática constante, ele se transforme em um trabalho nota 10 no futuro. Desde que o seu começo seja meio desajeitado, estranho, vergonhoso hoje. Esse é honestamente o único caminho real e testado pelo tempo para se tornar incrivelmente boa e segura amanhã. Eu espero de verdade que essa conversa tenha trazido um pouco de paz para sua mente hoje. E que você possa respirar mais fundo e tirar essa cobrança invisível dos seus ombros, tá bom? Um beijo e até o próximo 11:11.